Causas materiais. Vejam lá. Um deficiente sistema de controle e fiscalização acerca das atitudes de agentes públicos. Deficiente sistema de controle e fiscalização das atitudes dos agentes públicos. Sobre esse tema, eu falei um pouquinho com vocês no início. Nós estamos às voltas aqui no Ministério Público do Tocantins para tentar criar um sistema interno de controle dessas condutas, né? Controle e fiscalização. Porque começa com pequenos atos. Nós precisamos tratar o agente público e o servidor público e passar para ele essas questões de ética, né, que nós vamos ver para frente. Então, se existe um deficiente sistema de controle e fiscalização, você impulsiona a corrupção. E aí nós podemos voltar lá atrás do custo-benefício. Né? Bom, o Estado não vai me pegar. Eu sou branco, rico. Quem vai me pegar? Ninguém vai me pegar. Isso é crime de colarinho branco. Não tem ninguém nem aí para isso. Corrupção é colarinho branco. Ninguém vai me pegar. Uma das situações que mais me intriga nessa questão do colarinho branco, e aí a gente pode falar no sistema deficiente, é a questão do combate à sonegação fiscal. Nós estamos numa campanha ferrenha aqui no Ministério Público, e aí eu até, modéstia à parte, digo que, por muita insistência minha, e porque tinha muito contato com outros colegas, da gente ter um controle mais efetivo de sonegação fiscal no Estado, no Tocantins. Um Estado pobre, muito pobre. E eu fiz um levantamento assim, completamente isolado, sem metodologia nenhuma, como promotor de Paraíso, de alguns casos envolvendo sonegação fiscal. Pasmem, eu peguei um caso, que o cidadão tinha sonegado 5 milhões de reais. Um cidadão. 5 milhões de reais. Pasmem também, prescrito. Ninguém faz nada. Ninguém olha isso. Ó. Sistema deficiente de controle e fiscalização. Sonegação fiscal é corrupção? Claro que é. Claro que é. E aí, dentro do sistema de controle e fiscalização, a lei diz assim para o sonegador: ó, você tem uma empresa, você é cidadão rico, empresário, tem condição financeira, gera emprego, porque a desculpa é sempre essa: eu gero emprego, eu pago, né? Eu gero riqueza para o Estado. Você tem uma empresa com faturamento aí de, sei lá, 1 milhão de reais, 10 milhões de reais, 100 milhões de reais, não importa. O empresário pensa assim: eu vou sonegar. Não estou nem aí. Vou sonegar. Sabe por quê? Porque se ele for apanhado pelo fisco, e aí a gente tem outros diversos fatores aí por trás dessa história também, mas vamos dizer que ele foi lá auditado, o fiscal descobriu que tinha algum problema nos livros dele, que ele estava fraudando mesmo a fazenda pública, e multa aquele empresário no valor de X reais, e aquela ação que o empresário cometeu se subsume perfeitamente ao tipo do artigo 1º da Lei 8.137 de 90, que está em vigor há 30 anos. O que o empresário faz? Sai correndo, vai lá na fazenda e fala assim: ó, eu fui multado em 200 mil, eu vou pagar. Pagou. O que aconteceu com o crime? Acabou. Não tem crime mais. Decisão de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Se o cidadão pagou o tributo, não existe crime. Isso é um sistema eficaz de controle? Porque se eu fosse empresário, eu vou sonegar sempre. Se me pegar, eu pago. Eu coloco na conta. Isso. É sistema de controle eficaz? Isso não é uma debilidade institucional do Estado? Não é uma falta de fiscalização do Estado? E aqui o trabalho, principalmente nessa área de sonegação fiscal, ele tem que envolver outros órgãos. O Ministério Público não trabalha sozinho nessa história. Trabalha com a Fazenda Pública. E hoje os senhores vão ver cada vez mais, agora na função aí de julgadores, né, que trabalham no NACOM, o tanto que é importante um contato institucional e a troca de experiências e informações. Esse contato com a universidade aqui para nós é muito caro, é essencial.
O Ministério Público é o representante adequado da sociedade. E nós estamos fora da universidade. Nós precisamos ter esse contato. O que gera isso aqui? Aqui, ó, falta de confiança na sociedade. Ah, eu vou levar para o Ministério Público isso? O cara é empresário. Eu? Vou fazer isso não. Vou contar para vocês um caso de ontem, que eu cheguei em casa 9 horas da noite. Vocês desculpem aqui, eu fiz correndo, como eu disse para vocês. Estava numa audiência em Miracema. É um caso criminal, não tem a ver com a corrupção, mas tem a ver com a falta de confiança da sociedade para o Estado e suas instituições. Uma menininha morava com o pai e com a madrasta. No setor onde ela morava, todos da rua sabiam que ela era maltratada, humilhada e lesionada. 1, 2, 3, 4, 5 meses. Uma das vizinhas que fez o depoimento ontem disse que a menina saía de casa pedindo comida na porta da casa dos outros porque o pai não dava comida em casa. E ainda brigava com ela quando ela chegava. Você está pedindo comida na rua? E batia nela mais. Num determinado dia, essa vizinha chegou, tinha uma roda de pessoas e a criança no meio. Suja, com mau cheiro. E essa vizinha falou, eu vou tentar resolver isso. Deixa eu ver o que está acontecendo com essa criança. Olhou o cabelo da criança, tinha 3 buracos na cabeça da criança. Larva. 5 meses que ninguém fez nada. Ela chegou, foi para o hospital, chegou no hospital, as pessoas falaram assim para ela, por que você está se metendo nisso? Olha isso, gente. Por que você é mãe dela? Não, você está se metendo nisso. Gente, a menina está com larva na cabeça. Olha aqui. As pessoas não têm confiança mais no Estado. Não têm confiança uma na outra. Não querem saber de um problema. A gente pode voltar para o outro slide. Solidariedade, ninguém tem mais. Ontem, isso eu ouvi ontem. E ela chegou lá falando assim, olha, eu sou mal vista na minha vizinhança. A vizinha. Eu levantei da mesa e fui lá dar parabéns para ela. Falou, se a gente tivesse cidadãos como a senhora, a gente não está do jeito que a gente está. O juiz levantou, o defensor levantou, parabéns. E a menina apareceu. Esse caso era de 5 anos atrás, a menina grande, bonita, foi adotada. Se não fosse essa moça, essa menina estava morta. Mas nós não temos senso de solidariedade nenhum. Isso a gente voltando agora para a corrupção, quantas vezes a gente vê isso? Quantas vezes a gente se omite? Porque passa a ser natural. Comprar CD pirata é legal? Pode. Todo mundo compra. Tá certo? Não tá certo. Mas é natural. Essa é a ideia que eu quero trazer para os senhores aqui. Corrupção é uma questão de autofiscalização. Nós vamos tratar a corrupção, nós estamos tratando como um fenômeno macro. Não estou tratando como um fenômeno jurídico. Aí estou trazendo as causas para os senhores. Ó. E olha lá, olha o último causa material. A ausência de transparência na gestão pública. Gente, até hoje não tem portal da transparência. Um ou outro município traz o portal da transparência. Aí vem a Lei Geral de Proteção de Dados. E agora? Eu quero saber quanto que o Dr. Juan ganha. Pode entrar lá. Eu sou agente público, vocês têm que saber. Qual o problema? Eu quero saber onde que o Dr. Juan foi, porque saiu no jornal que ele ganhou 50 mil reais de diária. Vocês têm que saber. São servidores públicos. Aí a Lei Geral de Proteção de Dados fala assim, ó. Por que um estagiário do NACOM quer saber quanto que o Dr. Juan ganha? Qual é o seu fundamento? Precisa de fundamento? Precisa de fundamento? Isso é transparência. A ausência de transparência. E aí, é o que eu digo para vocês. É uma reação. Isso tudo é uma reação. Quanto mais transparência, mais exposto está o agente corrupto e o corruptor. Porque é difícil pegar corrupção. Eu disse para os senhores no início, corrupção,
quando ela nas questões clássicas e dentro do universo jurídico, é um ato que você comete em consonância com o outro. Eu quero e você quer. Tráfico de drogas, eu quero e você quer. Quem vai saber isso aqui? Soube de ontem de um caso desse. De um dono de um posto de gasolina, de Goiás, ele pagava propina dentro de uma caixa de papelão para o fiscal da fazenda. Ó, trouxe um lanche para você aqui. 5 mil reais na caixa de papelão. O pessoal de Goiás pegou. Mas porque alguém entregou. E aí a importância da delação premiada. Ah, mas aí falta a ética do bandido. Meu Deus do céu, gente. Vocês vão ver isso aí. É só pegar para ler. As críticas ao Instituto da Delação Premiada e Colaboração Premiada. A delação premiada, só mudando um pouquinho aqui, ó, dentro da transparência ainda. Existe uma lei do silêncio nas organizações criminosas e entre os grupos criminais. Eu adorei essa cena, que até o professor Carlos Fernando, que é aquele um que aparece sempre na televisão de cabelo branco, que era da Lava Jato, falou. Imagine um tronco de árvore. A colaboração premiada vem como se fosse uma estaca e quebra aquele tronco em vários pedaços. Isso é a quebra da confiança. Então, quando você tem um sistema que você tem um grupo de bandidos, de corruptos, de assaltantes, de pessoas à margem da lei, se eles tiverem a desconfiança de que um pode falar e entregar a todos, você já cria uma situação de, opa, eu não posso me entregar desse jeito aí não. Porque se um me entregar, o sistema todo cai. Então, assim, é difícil. O combate à corrupção é difícil. Quanto mais janelas a gente tiver, quanto mais transparência a gente tiver, é melhor para todos. O custo cai. E o custo-benefício também. Eu tinha um professor que falava assim, até um desembargador lá em Minas, até para mim, para o meu desgosto absoluto, e aí, esse desgosto absoluto, esse desembargador está sendo investigado por corrupção. Professor de direito penal, dos mais brilhantes que eu já vi. Está sendo investigado por corrupção. Querendo arrumar emprego para a filha, para a nora. E ainda falou no áudio. Ó, pode colocar meus parentes aí tudo, porque o Ministério Público não sabe de nada daí de dentro. Eles não investigam isso aí. Detalhe, esse desembargador é oriundo do Ministério Público. Passou em primeiro lugar no concurso. É um gênio. Um gênio. Pode colocar aí que ninguém está sabendo, não. O Ministério Público não olha isso aí, não. Como é que você vai saber? Não tem portal de transparência? Promotor na comarca, gente, é um promotor. E o promotor? Nós não temos a estrutura que tem no tribunal, não. E mesmo no tribunal ainda é deficiente. Para o tanto de problema que tem. O Ministério Público no interior do Estado é o promotor e uma secretária. E acabou. E às vezes um servidor. Depois a gente até queria ter mostrado aqui no começo a gama de atribuições que a Constituição nos conferiu. Como que a gente vai suprir isso? Nós precisamos de uma mudança de mentalidade também institucional. E começar a fazer seleção do que a gente vai fazer. Infelizmente. Será que é melhor um promotor falar numa briga da Dona Maria com o seu João por causa de uma panela? Ou é melhor mexer com isso aqui? Desvio de milhões de reais aí. Então lá. Daí agora começam umas classificações, só para a gente caminhar. Os atos de corrupção normal. Os atos de corrupção são esporádicos. Não existe tolerância para essa ausência de probidade. Esporádico. Olha, eu fui parado na Blitz e eu paguei R$1.000 para o cara me liberar. É corrupção, mas é esporádico. Não é um grupo que está fazendo. As pessoas se aproveitam do aparato estatal débil para obtenção de benefícios privados indevidos. A sonegação de impostos pelo cidadão é frequente. As leis são violadas por parte da população como reflexo da impunidade. Parte do funcionalismo público se aproveita da debilidade do Estado para extorquir as pessoas através de recebimento isolado de subornos. São exemplos de corrupção que acontece. Parte do funcionalismo público se aproveita de debilidade do Estado para extorquir as pessoas através de recebimento isolado de subornos. O que mais tem, como exemplo desse aí, é a questão das licenças ambientais. Eu estava numa roda uma vez,
e um amigo, posso chamar de amigo, falou, ó, Juan, mas não tem jeito não. Se eu não pagar, meu processo não vai andar. Eu preciso desse licenciamento. Se eu não pagar, não vai andar. Você vai vir com esse discurso bonitinho seu aí, não adianta nada não. Eu falei assim, você já pensou em falar isso com o promotor da sua cidade? Para quê? Fala isso para quê? O promotor é amigo do empresário? A debilidade da instituição. A falta de confiança do cidadão. Por que existe no cidadão esse preconceito com as instituições? Por que você não vai lá falar? Faz uma denúncia anônima. Ou vai lá, narra os fatos. Então, eu não quero, eu tenho medo. Tudo não vai acontecer nada mesmo. Nós precisamos mudar essa postura. E essa é a corrupção que a gente vivenciou, né? A ausência de vontade, ou vivencia, a ausência de vontade política com relação à implantação e eficácia de medidas anticorrupção. O próprio aparato do Estado é corrupto e encontra-se impregnado por uma infiltração criminosa das instituições públicas. Sobre esse tema aqui, eu gosto muito de... Bom, depois que eu tive 2 meninos, fica difícil mais de ver filme, né? Mas antes dos meus filhos nascerem, eu gostava muito de assistir filme. Gosto até hoje, mas não tenho tempo. Sobre esse item 2, recomendo demais vocês assistirem os filmes que chama Os Infiltrados. Os Infiltrados, com Leonardo DiCaprio. Excelente. Corrupto enquanto se impregnado por infiltração. E isso não é só em filme, tá? Não é só em filme. Em síntese, o que diz o filme é o seguinte: organizações criminosas estão pagando pessoas para serem infiltradas no Estado. Organizações criminosas estão bancando estudos para as pessoas virarem juízes, promotores, defensores, deputados, vereadores, prefeitos. Olha o nível que a gente chegou. A história do filme é de um policial. Vocês vão ver lá, se vocês tiverem interesse, né? Que o filme é muito bom. Irregularidades e ilegalidades são a regra. A probidade é a exceção. Só contando um exemplo sobre esse caso aqui. Estava numa roda de amigos uma vez também. Contando uma história que eu tinha voltado dos Estados Unidos. Que eu fui, bom, enfim. Um amigo levantou, uma roda de dentistas, inclusive. Mas você sonegou. Tem certeza que você sonegou? Eu falei, não soneguei não. Não, você sonegou, ué. Você foi lá comprar? Eu falei, não soneguei não. Como assim você não sonegou? Aí os outros, como assim você não sonegou? Como assim você não sonegou? Eu era o único que falei que não sonegou. Mas você tem que sonegar, Juan, você é bobo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Eu vivi um momento de constrangimento por simplesmente obedecer a regra. Eu fui constrangido. Eu falei, gente, vocês estão doidos? Que mundo nós estamos vivendo? Quer dizer que a regra é você ir e sonegar. Aí o bobo é aquele que vai e não sonega. Aí eu falei, vocês leram antes de viajar para os Estados Unidos ou para qualquer outro país as regras da Receita Federal? Tem que ler, ué. O que você pode trazer? O que você não pode trazer? Você tem que ler. Se passou do limite, você paga. Ou você declara. Fui constrangido. Irregularidades legais são a regra. Nessa espécie de corrupção, observe-se um freio ao desenvolvimento e às políticas normais de crescimento econômico. Não há expansão macroeconômica. Por quê? Veja só. Aí a gente volta lá no exemplo do empresário. Sonegação fiscal atenta contra a justiça social. Atenta contra a livre iniciativa. É fator de recebimento de propina. Você está sonegando dinheiro, você está sonegando imposto. É fator de lavagem de dinheiro. Aí você tem um restaurante que você paga todos os impostos, vem um cara lavar dinheiro do seu lado. Aí o filé custa 30, ele faz um prato que custa 25. Ele não está nem aí. Ele quer manter o dinheiro movimentando. Porque ele vai jogar o dinheiro para fora do país, ele não está nem aí. Atrapalha o crescimento econômico. E o que mais me deixa irritado com essa situação, me deixa assim, profundamente triste, é porque isso atinge a camada mais pobre da sociedade. E o pobre não tem ciência disso. O pobre acha bonito. Aí ele pensa assim, eu também quero. Eu quero ser deputado para andar de carro oficial. Eu quero ganhar o dinheiro por fora. Ele pensa isso. Aí a gente volta naquele lá, no slide lá atrás. Cadê a solidariedade entre as pessoas?
Um dos primeiros princípios, o primeiro princípio de justiça do John Rawls, que vocês vão ler lá no Michael Sandel, é: você se coloca na posição de igualdade com as pessoas. Veste o véu da ignorância. Vocês vão ler isso aí. Veste o véu da ignorância. E você se coloca na posição original. Quando você se coloca na posição geral de todos são iguais, qual é o primeiro princípio da justiça? Se você não sabe se você é pobre, se você é rico. Pô, eu tenho que ajudar o próximo. Eu tenho que ajudar o rico. Se eu for pobre, alguém tem que me ajudar. Se eu for rico, eu tenho que ajudar o de cá. Isso é solidariedade. Aí vem todo, John Rawls. Vocês vão ver, crítica, esses caras falando de John Rawls. Ó, já antes, né, do ingresso agora no mestrado da SMAT, que é um mestrado voltado para direitos humanos, eu penso que eu já tenho uma formação, e isso aí os professores deixam claro para a gente quando você está escrevendo, quando você ingressa no mestrado, que o que você escreve é fruto do que você vive, do que você viveu, é da sua cultura. E assim, depois que foi dito isso, eu entendi que eu sempre fui um militante dos direitos humanos. Eu sempre fui um militante dos direitos humanos. Direitos humanos não é direito de preso, não, gente. Direitos humanos não é direito de preso. Direitos humanos é isso aí, ó. Nós temos que acabar com isso. Porque direitos humanos. Gente, política pública é direito humano. Ou nós vamos deixar as pessoas definharem a míngua? Cadê a solidariedade entre o outro? E aí o papel do promotor de justiça como transformador da realidade social? O que eu posso fazer? Eu tenho que cobrar. Eu tenho que falar para o corrupto que o custo-benefício para ele é ruim. Ele tem que colocar na balança e falar, não posso fazer essa corrupção, porque senão vou ser preso, porque senão vou ser punido. O jeitinho brasileiro que falou lá, o Robert Kliger, vai ser suprido como? Com uma atuação incisiva do Estado. Com o quê? Com política pública. Surge o fenômeno da cleptocracia, governo de ladrões, que é o que infelizmente a gente vivenciou aí, e vem vivenciando, não só no Brasil, né? Isso em diversos lugares do mundo. Daí a corrupção marginal e a corrupção estrutural, que parte das mesmas premissas da normal e da sistêmica, né? Consequências advindas do fenômeno da corrupção. A corrupção constitui uma ameaça para a primazia do direito, da democracia e dos direitos humanos, vez que atropela os princípios de uma boa administração, da equidade e da justiça social, prejudicando a livre concorrência. Acabei de falar isso. Obstaculizando o desenvolvimento econômico e colocando em perigo a estabilidade das instituições democráticas e os fundamentos morais da sociedade. Efeitos negativos da corrupção: influência no desenvolvimento econômico e social de um país, prejuízo à qualidade de investimento com visível diminuição de produtividade da economia, imposição de barreiras ao livre comércio, eliminação saudável da concorrência, aí a sonegação de imposto aí. Desprestígio ao ideal democrático. Desprestígio ao ideal democrático. Uma parcela vai se dar bem e a outra não vai ter nada. Corrupção e direitos humanos. Quanto maior o nível de corrupção, pior o gozo dos direitos humanos. Exemplos de práticas corruptas e seus impactos nos direitos humanos. Exigir suborno aos pacientes, familiares em hospitais públicos, em troca de recebimento de tratamento médico. O hospital é público, pedindo dinheiro. Quantas vezes vocês já ouviram falar isso? Não tem leito não. Aí de repente chega o filho da deputada. Não tem transporte não. Aí chega o filho do prefeito. Na hora. E as pessoas acham correto. Não, liga para o médico. A gente conhece o médico. Liga para o médico. Na hora do desespero você faz tudo, gente. Aí o cara te cobra. Você paga. É desespero, é saúde. Violação de direitos humanos, direito à saúde, direito à igualdade e à não discriminação. Olha aí, será que direitos humanos é direito de preso? Olha aí. Suborno eleitoral. Olha, esse tema aqui, nós tivemos uma aula no final da pós-graduação com um colega nosso do Ceará. Ele até ele escreveu um livro que chama Vademecum da Corrupção, alguma coisa assim, está até esgotado.
Mas ele trabalha só a corrupção em cima da lei eleitoral. E a corrupção na lei eleitoral, gente, é o que faz todo esse esquema aí. Começa o esquema na eleição. E as pessoas vão só alimentando o sistema. Suborno a eleitores e manipulação do processo eleitoral por funcionários públicos e agentes públicos. Possível violação de direitos humanos, direito à livre participação política e à consolidação de um espaço democrático, abuso do poder econômico. Quem tem mais dinheiro ganha eleição. Vocês já ouviram falar nisso? Eleição municipal, 3 horas da manhã. Vamos sair na rua para vocês verem? Dar uma voltinha na rua? As portas tudo abertas esperando. Saco de cimento. É verdade. Já fiz isso várias vezes. Saco de cimento, gente, eu estou falando. O cara troca o voto dele por um saco de cimento. R$10, R$20. Muito comum. Mas o sistema eleitoral ele é feito para não funcionar, infelizmente. Eu já cheguei a essa conclusão. Mas não por isso eu deixo de brigar. Porque meu papel é esse. E eu também não vou fechar o olho, não. Papel do promotor de justiça. Se você quer ser passivo, seja juiz de direito. Porque aí você tem que esperar a demanda chegar. Quer ser promotor de justiça, meu amigo? Pior promotor é o omisso. Omisso. Você tem que ir e tem que buscar. É muito cômodo você chegar na comarca. Isso me dava uma agonia, assim, em Colinas mesmo, quando eu cheguei. Eu sempre tive vontade de ser promotor do consumidor. Não sei porquê. Eu queria ser promotor do consumidor. Nunca fui. Fui durante um ano. Ambiental, tal. E aí você começa a ver as demandas, assim, de toda a ordem. E teve um dia, eu estava passeando na praça lá em Colinas. Aí tinha uma loja aqui do lado, uma praça, e o cara da loja começou a vender os produtos na praça. Eu falei, gente, será que eu tenho atribuição para mexer com isso? Você passa a ficar se policiando o tempo inteiro. Notifiquei o cidadão e falei, meu amigo, você não pode vender produto no meio da praça, não. Você pagou pelo uso da praça? A praça é pública, você não ocupa esses troços aí não, tira daí. Ele tirou. Você fica inquieto o tempo inteiro. Por quê? Aí eu pensava assim, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Não existe senso de solidariedade. Teve um outro caso engraçado em Colinas, um cidadão fez ele começou a construir uma barraquinha. Construir, não era aquela barraquinha, não, é tijolo mesmo. Na parede lateral do fórum. No fórum. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, amigo, não dá. Não conhecem as regras de direito administrativo, ou finge que não conhece. O executivo não utiliza dos poderes que o administrador tem, poderes, deveres. Ou finge que não sabe, ou não sabe. Porque o sistema é feito para ele. Eu vou criar caso com esse empresário aí, é menos 5 votos. Se cada um tiver uma família, aí mais 25 votos. O raciocínio é esse. É impossível a gente construir uma sociedade justa sem educação. É impossível. Teve um júri que eu fiz com um advogado de Miracema. Ele falou uma frase assim, olha, falando para os jurados, né? Claro, como uma questão de oratória. Ele falou, olha, eu ensinei para o meu filho que existe um espaço de privacidade. Toda pessoa tem um espaço de privacidade. Você se aproxima e dá bom dia. Você não toca na pessoa. Você não empurra a pessoa, você não encosta, a não ser que você tenha proximidade com ela. Isso é o quê? Educação. Educação de quê? Educação de vida. Imagina se todo mundo tivesse isso. Falasse, não, tá bom, realmente eu vou... tem que respeitar a pessoa, né? Só se eu for amigo dela, eu vou lá dar um abraço. Se não for, é de longe. Oi, tudo bem? Tudo bom, acabou. O brasileiro é diferente. Já chega, dá 3 beijinhos, já vai, pega num monte, pega num lugar, pega no outro. Cultura arraigada. Eu falo isso no júri também, lá direto. Você fala para um cidadão inglês, suíço, né? Sei lá, norueguês, que os caras nem sabem o que é crime mais. É impressionante. Depois eu vou passar um outro filme para vocês assistirem. Fulano, John matou o Smith. What? Quê? Matou? Olha a indignação. Aí o brasileiro. Ô Zé,
O João matou o Antônio. Por quê? Por quê? Olha como é que a gente já relativizou o principal direito do homem, que é a vida. Isso é questão de quê? Educação. Educação. A gente relativizou, banalizou. 63.700 assassinatos em 2017. Isso é interessante ver também o Atlas da Violência, para a gente acompanhar o que está acontecendo no Brasil. Aqui, ó. Várias experiências dão conta de que a prática exigiu o pagamento por par de pais de crianças para garantia de vagas em escolas públicas, para obter certos privilégios de professores dessas mesmas escolas, aulas extras, acompanhamento especial. Por certo que tais práticas trazem violações do sistema de ensino como um todo, porque rompem com o critério de justiça social que se procura instalar com garantia gratuita do ensino fundamental e médio igual para todos, gerando com isso não só ilicitudes no âmbito da prestação de serviço público envolvido, mas também fortes impactos nas políticas públicas de inclusão social dos estudantes e suas desenvolturas nos processos de formação e inserção no mercado de trabalho. É um exemplo. É um exemplo. Isso acontece em todo lugar. Isso acontece em todo lugar. Eu tinha separado até para a gente assistir um vídeo sobre essa campanha. Essa campanha do Ministério Público de Santa Catarina. E ela é engraçado porque ela iniciou no mesmo ano que eu ingressei aqui como promotor de justiça, em 2004. E este colega, o promotor, se não me falha a memória, chama Ricardo, ele continua tentando fazer novas edições dessa campanha que você tem a ver com a corrupção. É uma forma que ele achou, dentro dos instrumentos que a Constituição dispõe ao promotor de justiça, de tentar transformar a realidade social. É uma campanha para jovens e crianças. O que você tem a ver com a corrupção? Ele trabalha um conceito de corrupção muito amplo, não jurídico, mas amplo. Questões morais e éticas ele trabalha. Por quê? O MP de Santa Catarina já entendia, ou já criou como uma política pública, a questão da prevenção de corrupção em 2004. E agora eles estão retomando essa campanha. Eles criaram um personagem em quadrinhos, chama Zé Moral, e eles contam as histórias do Zé Moral, num quadrinho de fácil leitura para criança, mostrando essas coisas do dia a dia. Eu não sei se vocês vão conseguir ler, eu vou ler aqui. Mas olha só, um dos exemplos da campanha. Corrupção e atitudes humanas. Olha lá, o primeiro exemplo, furou fila. Isso é corrupção ou não? Sim ou não? Aqui embaixo é sempre sim ou não. Comprou produtos falsificados. Parou em fila dupla. Carga e descarga, vaga de idoso ou deficiente. Ó, exemplo da vaga de idoso. Eu cheguei na escola do meu menino para buscar ele aqui na escola agora, né? Esses dias, deve ser semana passada. Aí não tinha vaga. Aí eu cheguei pro rapazinho que fica orientando os carros, aqui no Madre Clélia. Mas não tem vaga. Ah, doutor, pode parar na vaga de deficiente ali, todo mundo para. Eu falei, meu Deus do céu, é vaga de deficiente, cara, não fala isso mais não. Aí eu tive que sair da escola e voltar. Todo mundo para. Ali, ó. Existe uma classificação de corrupção que eu não sei se vocês já ouviram falar. Também não vou saber dar o crédito para qual escritor, para qual livro que vem isso. Que é a corrupção branca, a corrupção cinza e a corrupção negra. A corrupção branca é aquela que todo mundo acha que está normal. É essa aí. A corrupção cinza é uma corrupção que é mais ou menos. Ah, será que eu posso comprar CD pirata? Eu não sei, eu acho que eu posso. E a corrupção negra é aquele nível de corrupção que já está inserido no seio, né, na mentalidade das pessoas, que não pode. Eu não posso desviar 200 milhões de reais do povo. Né? Então, aí ele traz essas questões. Ela falsificou a carteirinha, declarou informações erradas ao imposto de renda, assinou lista de chamada pelo colega. Gente, você vê, nós tivemos um exemplo disso na pós de combate à corrupção, acredite se quiser. A coleguinha bonitona não foi na aula. Tá lá, ó. Tchuc, tchuc, tchuc. Só que ela deu azar que tem promotor na sala. Ela não está aqui não. Pode tirar a foto dela aqui. Aqui, ó. Isso é atitude cotidiana.
Se a gente não se fiscalizar, a gente faz isso toda hora. Aceitou o troco acima do valor correto? Quantas vezes a gente já passou por isso, gente? Ou então, aqui, vou até mudar o exemplo. Você vai num restaurante, já aconteceu isso comigo, gente, acontece essas coisas comigo direto. Aí, você pede lá 3 pratos, uma cerveja, um guaraná, aí chega a conta. A menor. Quem é que paga a maior? Aí eu falo com o garçom, filho, você esqueceu da coca. Esqueceu? Esqueci? Não, esqueci não. Ele ainda brigou comigo. Não esqueci não. Você esqueceu. Você está faltando uma coca aqui, eu pedi 3, você só completou 2. Ah, assim, o cara fica indignado. Como é que esse cara está me falando para cobrar uma coca? É aquilo ali, ó. Aceitar troco, pagar coisas que... Eu não sei se vocês viram na televisão, acho que foi no Fantástico, alguma coisa, um restaurante em que o dono deixou as pessoas livres para pagar o valor do prato. Vocês viram isso? Um self-service. Ele era o dono do restaurante, o único dono. Aí ele sentava lá na frente e só recebia o dinheiro. Você pegava seu prato, pesava, comia e falava, toma, é tanto. Ele não olhava, ele não queria saber. Você vai pagar o que estava lá marcado. Eu acredito em você. Eu acredito em você. E o engraçado é que essa questão desse restaurante foi uma questão que foi para a televisão, né? Porque as pessoas se sentiram assim. Por isso que eu acho que são pequenas coisas que mudam a gente. As pessoas se sentiram prestigiadas. Pô, esse cara está achando que eu sou honesto. Olha que legal. Então eu vou pagar. Não é assim que a gente pensa? Quando a pessoa te trata com honestidade, com carinho, né, com respeito, a gente trata de volta. E depois vocês procuram na internet esse restaurante aí. Aí dava lá, R$ 5,20. O cara pagava 6. Ó, tô pagando 6, deu 5,20, viu? Tá bom, você que sabe. É engraçado até. Não assinou a carteira de empregado da empregada. Olha aqui, isso aqui é toda hora, gente. Toda hora. Toda hora. A empregada está de licença e está lá trabalhando toda hora. Ou então aumenta o salário da empregada e dá um por fora para ela, é toda hora. Deixou de declarar compras em viagem internacional na alfândega. Já dei esse exemplo para vocês aí, né? Corrupção e ética. Olha lá. Nenhuma sociedade pode funcionar se seus membros não mantêm uma atitude ética. Nenhum país pode sair de uma crise se as condutas imorais de seus cidadãos e políticos seguem proliferando-se com toda a impunidade. Adela Cortina. Olha só, a condição sine qua non da corrupção consiste no acesso à garantia da impunidade. É o custo-benefício que falou o professor de Harvard lá atrás. Ética. A ética é a disciplina do conhecimento que estuda as atitudes e os costumes do ser humano e as classifica em virtudes e vícios, em ações devidas e indevidas, convenientes ou nocivas, com a finalidade de formar o caráter dos homens ao mostrar claramente aqueles hábitos que devem servir de norte à sua condução de vida humana. É a disciplina encarregada de estudar os costumes, os hábitos e o caráter do ser humano. Daí, gente, tem muitas nuances desse tema sobre a ética, né? Mas eu já estou finalizando aqui. E eu fiz ao contrário que o professor Flávio fez nas nossas aulas lá do combate à corrupção. Ele iniciou com essa colocação e eu vou finalizar com essa colocação. O mundo não está em perigo pelas pessoas más, mas sim em razão daquelas que permitem a maldade, diz o Einstein, né? E ele coloca, ou seria correto, o mundo não está em perigo em razão de pessoas corruptas, mas sim em razão daquelas que permitem a corrupção. Eu espero ter deixado para vocês, gente, esse recado. É isso que eu gostaria que ficasse, de tudo que vocês ouviram aqui hoje. Se vocês conseguirem passar para os seus familiares, para outros colegas, a importância do combate preventivo à corrupção, a autofiscalização, o ideal de honestidade que nós temos que ter, ideais éticos, padrões de condutas éticos, solidariedade e respeito com o próximo, e com isso promover os direitos humanos e as políticas públicas em sentido de direitos humanos, nós vamos conseguir construir uma sociedade melhor. Eu não tenho dúvida disso, esse discurso é bobo, é um discurso chavão, padrão, mas o meu papel enquanto promotor é de transformador da realidade social. E eu tenho que fazer tudo que está ao meu alcance
para conseguir obter o êxito. Se eu conseguir mudar, ou se eu conseguir colocar um pouquinho desse conhecimento na cabeça de cada um dos senhores aqui, eu já ganhei meu dia, já ganhei meu ano, já ganhei minha função de promotor de justiça. Porque é para isso que a gente está aqui, para transformar a realidade das pessoas e tentar transformar a sociedade num lugar melhor para se viver. Tá bom? Muito obrigado. Eu espero, se vocês tiverem alguma pergunta, estou à disposição.